Olá, pessoal. Bem-vindos à parte B da aula 4 do curso A Importância dos Sistemas de Equações Lineares. Aqui eu vou dar uma aplicação, um exemplo, né, onde eu posso usar a regra de Cramer, tá? É uma aplicação da engenharia de alimentos. Vamos usar ela. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver uma aplicação onde eu posso usar a regra de Cramer. Não necessariamente ser a regra de Cramer, pode ser o escalonamento normal, né? Mas vamos, já que vimos a regra de Cramer, vamos usar a regra de Cramer. Recordar algumas coisas lá de determinantes. Ok. Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha do Pará. Sabe-se que o quilo de amendoim custa R$ 5. O quilo da castanha de caju, R$ 20. O quilo de castanha do Pará, R$ 16. Tá, então a gente tem por aí, por enquanto, temos somente o preço de cada um desses ingredientes, né? Por quilo. Ok. Cada lata deve conter meio quilo da mistura. Então, a quantidade de amendoim mais a quantidade de amendoim por lata, mais a quantidade de castanha de caju por lata, mais a quantidade de castanha do Pará por lata, tem que dar meio quilo. E o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser R$ 5,75. Então, o custo de amendoim por lata, mais o custo de castanha de caju por lata, mais o custo da castanha do Pará por lata, tem que dar R$ 5,75. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a 1/3 da soma das outras duas. Item A. Escreva o sistema linear que representa a situação descrita acima. Resolva o sistema, determinando as quantidades em gramas de cada ingrediente por lata. Bom, então aqui nós vamos ter que montar um sistema linear. E para montar um sistema linear, tem que definir as variáveis. Como eu defino essas variáveis? Veja o que a questão pede. Determinar as quantidades em gramas de cada ingrediente por lata. Por lata. Então, as variáveis vão ser escritas como X é a quantidade de amendoim em quilogramas por lata. Ah, mas ele falou as quantidades em gramas. Não importa. Eu vou obter em quilogramas, depois é só multiplicar por 1000, que acho em gramas. Então, tudo bem. Mas o que é importante é aqui, ó, de cada ingrediente por lata. Por lata. Então, X vai ser a quantidade de amendoim em quilogramas por lata. Y, a quantidade de castanha de caju em quilograma por lata. E Z, a quantidade de castanha do Pará em quilograma por lata. Então, estão aí criadas as variáveis para o que ele pede, que é determinar as quantidades de cada um dos ingredientes por lata. Perfeito. Então, o primeiro degrau já foi pisado. Vamos lá, para o próximo degrau. Vamos montar o sistema. Então, para montar o sistema, temos que estar atento a algumas informações. Então, veja. Ó, vamos pegar essa última frase aqui. Ó. A quantidade de castanha de caju em cada lata. Ó, então, tá aqui, ó, XYZ, por lata. Então, ele está falando aqui, ó, ele está se referindo à variável Y. Castanha de caju, quantidade de castanha de caju por lata. É Y. A quantidade de castanha de caju em cada lata, é o Y, deve ser igual a 1/3 da soma das outras duas. Horas.
As outras duas são X, quantidade de amendoim por lata, e Z, quantidade de castanha de Pará por lata. Então, o Y, que é a quantidade de castanha de caju por lata, tem que ser 1/3 da soma das outras duas, X mais Z. Y é igual a 1/3 de X mais Z. Está aí uma equação do meu sistema já obtida. Perfeito? Vamos lá. Temos que criar mais duas equações, porque temos 3 variáveis, precisamos de 3 equações aí para dar jeito nessa solução única, né? Então, vamos lá. Olha lá. A próxima equação a gente vai pegar desta frase aqui, ó. Cada lata deve conter meio quilo da mistura. Cada lata deve conter meio quilo da mistura. Veja, cada lata deve conter meio quilo da mistura. Cada lata deve conter meio quilo da mistura. Então, veja. Ó, em cada lata, eu tenho X de amendoim, Y de castanha de caju e Z de castanha de Pará. X mais Y mais Z tem que dar o meio quilo da lata. Que é isso que ele fala aqui, ó. O meio quilo da lata, cadê? Acabamos de falar, cadê? Cada lata deve conter meio quilo. Cada lata deve conter meio quilo. Então, X mais Y mais Z tem que dar meio quilo, né? Porque a quantidade de amendoim por lata, mais quantidade de castanha de caju por lata, mais quantidade de castanha de Pará por lata. Está aqui. A primeira equação está aqui. X mais Y mais Z igual a meio. Ótimo, falta mais uma, que é a mais delicada. Veja, a segunda, que é a mais delicada, a gente vai obter dessa frase maior aqui, ó. O quilo de amendoim custa 5. Então, veja, 1 quilo de amendoim custa 5. X quilos de amendoim, que é o que tem na lata, custa, regrinha de 3. 1 quilo custa 5, X custa custo do amendoim na lata, né? 1 quilo de amendoim custa R$5. X quilos de amendoim que tem na lata vai ter um custo de amendoim que tem na lata. Regrinha de 3, custo de amendoim na lata, 5x. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Subir aqui. Olha lá. 5x é o custo de amendoim na lata. 5x é o custo de amendoim na lata. Beleza. Vamos lá. Qual é o custo de castanha de caju na lata? O quilo da castanha de caju custa R$20. Então, olha a regrinha de 3 de novo, para saber o quanto custa a castanha de caju na lata. Então, vamos lá. A frase diz, 1 quilo de castanha de caju custa R$20. Y quilo de castanha de caju que tem na lata custa o custo de castanha de caju na lata. Regrinha de 3, o custo da castanha de caju que tem na lata é 20Y. Né? 1 quilo, 20. Y quilos, faz a regrinha de 3, 20Y, né? Certo? Ok, então este 20Y é o custo de castanha de caju na lata. Qual é o custo de castanha do Pará na lata? Olha o que ele fala lá. O quilo de castanha de Pará custa R$16. Então, veja. 1 quilo de castanha de Pará, R$16. Na lata, eu tenho Z quilos de castanha do Pará. Custa um custo Z. CZ. Regrinha de 3. Custo da castanha do Pará na lata, 16 vezes Z. 1 quilo, R$16. Z quilos, R$16. Então, o custo do amendoim na lata, 5x, mais o custo da castanha de caju na lata, 20y, mais o custo da castanha do Pará na lata, 16z, quanto tem que dar o custo da lata? Cada lata deve conter meio quilo. E o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser 5,75. O custo total dos ingredientes em cada lata. Ora, esse aqui é o custo dos ingredientes de cada lata. A soma deles tem que dar 5,75. Pronto. Subimos os degraus mais difíceis. Os degraus mais difíceis já foram transpostos. Agora é ir para a parte mecânica, que é... Bom, antes então vamos responder a parte A. Então vamos lá, antes vamos responder a parte A.
Escreva o sistema linear que representa a situação descrita acima. Olha o helicóptero passando aqui, vamos fechar. Vamos fazer silêncio, o helicóptero passar. O helicóptero passou, a gente continua a aula. Dá para abrir, para sair o calor. Perfeito. Então, veja. Escreva o sistema linear que representa a situação descrita acima. Ó, o sistema linear é este aqui, ó. O sistema linear é este aqui, tá? Só que, veja, não está numa forma apresentável, né? A forma apresentável é assim, tudo que é variável fica no primeiro membro e tudo que é termo independente fica no segundo membro. Olha, no segundo membro aqui tem variável, né? Então, vamos passar elas tudo para o primeiro membro. Então, vamos lá. O primeiro está ok. Variável no primeiro membro, termo independente no segundo. Copiei aqui. A segunda também, variável no primeiro membro e termo independente no segundo. Copiei aqui. Agora, aqui a gente vai multiplicar por 3, vai ficar 3y aqui. 3y aqui. Quando passo para o primeiro membro, vai ficar... Então, multiplica 3 por 3, né? Os dois lados. Fica 3y aqui. 3y é igual a x mais z. Porque multipliquei por 3, cancelou com esse 3. Então, 3y é igual a x mais z. Então, x menos 3y mais z igual a 0. Pronto. Está aqui. Sistema na forma apresentável, como a gente viu. Então, vamos aplicar a regra de Cramer. Como eu disse, poderia ser por escalonamento. Mas vamos aplicar a regra de Cramer para usar, né? Aprendemos, vamos usar. Certo. Então, vamos lá. Está aqui o nosso sistema. Está aqui o nosso sistema. Então, lembrando, né? X é a quantidade de amendoim por lata e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Ó, primeiro passo para resolver o sistema, o que era? Verificar se o coeficiente da primeira variável, da primeira equação, que no caso é x, é 1. É 1. Então, beleza. Vamos aplicar o Cramer. O Cramer, a gente tem que calcular o determinante dos coeficientes. Então, vamos lá. Colocar os coeficientes aqui. Da coluna do x. 1, 5, 1. 1, 5, 1. Coluna do y. 1, 20, menos 3. 1, 20, menos 3. Coluna Z. 1, 16, 1. 1, 16, 1. Opa! Lembra a regra de Kyo que nós vimos? Então, pela regra de Kyo, na segunda aula, nós vimos que se o elemento na linha 1, coluna 1, for 1, a gente pode aplicar a regra de Kyo. Então, a gente divide aqui a primeira coluna, divide a primeira linha e faz. Como a regra de Kyo, lembra, né? Eu tenho um determinante de ordem 3, reduzo ele para um cálculo de um determinante de ordem 2, que é muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Como a gente efetuava o cálculo com Kyo? 20 menos 5 vezes 1. 20 menos 5 vezes 1. Menos 3 menos 1 vezes 1. Menos 3 menos 1 vezes 1. 16 menos 5 vezes 1. 16 menos 5 vezes 1. 1 menos 1 vezes 1. 1 menos 1 vezes 1. Faz essas contas aqui, chegamos a esse determinante de ordem 2. Agora, o cálculo do determinante de ordem 2. 15 vezes 0, 0, menos 4 vezes 11, mais 44. Então, o determinante é 44, que é diferente de 0. Opa, legal. Existe uma única solução. O regra de Cramer é interessante que é o seguinte, né? Você calcula o determinante dos coeficientes, se o determinante for diferente de 0, você já sabe que a solução do sistema é única. É ótimo isso, né? Vamos calcular agora o dx. Como a gente procede ao dx? Visto no final da parte A. Na parte A, da aula 4. Como a gente procede ao cálculo do determinante dx? A gente substitui a coluna que é referente aos coeficientes do x pelos termos independentes. Então, veja. Esta é a coluna referente aos coeficientes do x. Então, a gente vai trocar essa coluna pelos termos independentes, ou seja, meio 575, 0. Meio 575, 0. E as outras repete, ó. A coluna dos coeficientes do y permanece, 1, 20 menos 3, 1, 20 menos 3. E os termos independentes aqui permanecem. Os coeficientes da variável z permanecem. 1, 16, 1, 1, 16, 1. Então, quando calcula o dx, só troca a coluna dos coeficientes do x pelos termos independentes. Ok? Beleza.
Aqui, o elemento 1, o primeiro elemento, na linha 1, coluna 1, ele não é 1. A gente sabe que o 1 ajuda a gente a aplicar o QO aqui. Mas veja, o 1 é este cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar uma regrinha do cálculo de determinantes que eu não falei na segunda aula, mas que a gente fala agora. Simples, fala agora. Fala agora. É rápido. Ó, se a gente trocar uma fila qualquer de um determinante por uma paralela a ela, então, pode ser trocar uma coluna com uma outra coluna ou uma linha com outra linha, o determinante, o sinal a gente troca o valor do determinante. Então, veja, eu vou querer passar esta coluna, 1,20 menos 3, para cá, para a primeira coluna, e a primeira coluna vira a segunda. Então, só permuto as duas. Quando eu faço essa permutação, eu posso colocar somente um sinal na frente do determinante. Só vai ocorrer uma troca nesse cálculo de sinal. Menos, troquei uma fila com outra, uma coluna com outra, nesse caso, vira menos. E aí eu coloco a segunda coluna na primeira. Desculpa. Eu, em vez de pegar a segunda, eu peguei aqui a terceira. Tá, tudo bem. Então, eu vou trocar a primeira pela terceira. Vou permutar. A primeira vira a terceira vira a primeira coluna. Então, vamos lá. A terceira coluna vem para cá. 1,16, 1 vem para a primeira. A segunda permanece. 1,20 menos 3. E a primeira vira a terceira. Aqui. Só que, como eu fiz essa troca da primeira e terceira colunas, eu tenho que colocar um menos na frente do determinante. Perfeito. Agora veio 1 para cá. Ó. Eu posso aplicar aqui ó, de novo. Divido a primeira coluna aqui e divido pela primeira linha aqui. Vamos lá. Vamos abaixar a ordem desse determinante de ordem 3. Vamos abaixar para um determinante de ordem 2. Então, não esquece o sinal. Menos. Carrega o sinal. Tem que carregar o sinal. Não pode esquecer de carregar o sinal. Senão vai dar quantidade negativa. Não existe, né? Pelo menos no nosso mundo ainda não existe isso, né? Quantidade negativa. Então, vamos lá. Ó, 20 menos 16 vezes 1. 20 menos 16 vezes 1. 5,75 menos 16 vezes meio. 5,75 menos 16 vezes meio. Menos 3 menos 1 vezes 1. Menos 3 menos 1 vezes 1. E 0 menos 1 vezes meio. 0 menos 1 vezes meio. Faz este cálculo, menos, traz o menos aqui, não esquece do menos, e calcula o determinante. Calcula esses caras aqui. Dá esses caras aqui. Agora sim a gente calcula o determinante de ordem 2. Menos, carrega o menos aqui de novo. Agora o determinante, coloca entre parênteses. 4 vezes menos meio, menos 2. Menos 4 vezes menos 2,25. Dá 9. Com o menos na frente, menos 9. Menos 9, menos 2, menos 11, com menos 11. Então, dx dá 11. Perfeito. Vamos lá. Cálculo do dy. Olha lá. O que a gente faz o dy? Com dy. No dy, a gente tem que trocar a coluna dos coeficientes do y pelos termos independentes. Então, a coluna dos x, que é 151, permanece. 151 permanece. Agora, a coluna do y, dos coeficientes do y, troca pelos termos independentes. Meio, 5,75, 0. Meio, 5,75, 0. E a coluna do z permanece a mesma, 1,16, 1. Olha lá. 1,16, 1. Perfeito. Então, coluna do z permanece, coluna dos coeficientes do x permanece, só trocamos a coluna dos coeficientes do y pela coluna dos termos independentes. Olha, joia, olha um aparecendo aqui de novo. QO nele, regra de QO nele. 5,75 menos 5 vezes 0,5, 2,25. Pronto, já estou fazendo direto. 16 menos 5 vezes 1, 16 menos 5. 0 menos 1 vezes meio, 0 menos meio. 1 menos 1 vezes 1, 1 menos 1. Faz essa conta aqui dentro, dá o determinante disso. Calcula o determinante de ordem 2. 3,25 vezes 0 é 0. Menos meio vezes 11, 5,5. dy está calculado. Agora, vamos determinar o dz. dz, a gente tem que trocar a coluna dos coeficientes do z. Então, a do x, olha lá, do x vai permanecer 151, tem aqui 151. A coluna do y vai permanecer
1, 20 menos 3. 1, 20 menos 3. Agora, a coluna referente aos coeficientes do Z vão ser trocados pelos termos independentes. Meio, 5,75, 0. Meio, 5,75, 0. Ok, calcula essa determinante. Olha o 1 aparecendo aqui, na posição, na linha 1, coluna 1. Aqui, ó, nele. 20 menos 5 vezes 1. 5,75 menos 5 vezes meio. 5,75 menos 2,5. Menos 3, menos 1 vezes 1, menos 3 menos 1. 0 menos 1 vezes meio, 0 menos meio. Dá este cara aqui, faz o cálculo determinante. 15 vezes menos meio, menos 4 vezes 3,25, 5,5. Então, está aí. Então, a quantidade em gramas por lata é a variável X. Olha lá. A quantidade em quilograma por lata é. Então, vamos determinar primeiro a quantidade em quilograma por lata. Ó, quantidade em quilograma por lata, que é o X, é o dx sobre d. Então, dx é 11, e o d é 44. Então, a quantidade em quilograma por lata é 11 sobre 44. A quantidade em quilograma por lata é 11 sobre 44, que dá 0,25 quilogramas. Mas ele pede a quantidade em gramas por lata. Multiplica por 1000. X é igual a 250 gramas de amendoim por lata. Por lata. X é igual a 250 gramas de amendoim por lata. Então, é importante carregar as unidades aqui para entender o que está fazendo, né? Não é estar calculando qualquer coisa. X é o quê? Quantidade de amendoim por lata. Y é dy sobre d. dy nós calculamos 5,5. O d, 44. Então, o y é 5,5 sobre 44. 0,125. O quê? Quilogramas por lata. Multiplica por 1000 para achar em gramas. Y é igual a 125 gramas de castanha de caju por lata. E o Z é o dz sobre D. O dz é 5,5, o D é 44. Então, o Z é 5,5 sobre 44, que dá 0,25 quilogramas de castanha de Pará por lata. Só que é em gramas. Então, multiplica por 1000, Z igual a 125 gramas de castanha de Pará por lata. Então, estão aí as quantidades.